As Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem são um dos episódios mais infames da história dos Estados Unidos. Ocorrido em 1692, na cidade de Salem, Massachusetts. Vamos conhecer a história. A perseguição às supostas bruxas durante a Idade Média e além está enraizada em uma combinação complexa de fatores sociais, culturais, religiosos e políticos. Aqui estão algumas das principais razões. Crenças religiosas e superstições. Durante a Idade Média, a Europa era dominada pela Igreja Católica, e a religião desempenhava um papel central na vida das pessoas. A crença em bruxas e na feitiçaria era difundida, e muitas práticas pagãs foram demonizadas pela Igreja. Medo do desconhecido. Muitos eventos naturais e doenças que não podiam ser explicados cientificamente eram atribuídos à magia negra ou às bruxas. As pessoas frequentemente recorriam a explicações sobrenaturais para eventos que não entendiam, criando um clima de medo e suspeita em relação àqueles que eram considerados diferentes ou incomuns. As perseguições às bruxas também serviam como um meio de controle social e político. Acusar alguém de bruxaria muitas vezes era uma maneira de silenciar dissidentes, eliminar rivais políticos ou subjugar grupos marginalizados, como mulheres independentes, curandeiras e pessoas que desafiavam as normas sociais estabelecidas. Pressões econômicas. Em muitos casos, as acusações de bruxaria surgiam em comunidades onde havia tensões econômicas, disputas de terras ou competição por recursos escassos. As bruxas eram frequentemente responsabilizadas por eventos adversos, como colheitas ruins ou epidemias, e usadas como bodes expiatórios para explicar problemas sociais e econômicos mais amplos. Julgamento por tortura e confissões forçadas. Os julgamentos das bruxas muitas vezes envolviam práticas brutais de tortura para obter confissões, o que resultava em acusações e condenações injustas. As confissões eram frequentemente obtidas sob tortura extrema, levando muitos inocentes a admitirem crimes que não cometeram. Esses fatores se combinaram para criar um clima de paranoia e histeria em relação às bruxas, resultando em perseguições em larga escala que levaram à morte de milhares de pessoas inocentes ao longo da história europeia e colonial americana. As Bruxas de Salem são um dos episódios mais infames da história dos Estados Unidos, ocorrido em 1692, na cidade de Salem, Massachusetts. Aqui está uma visão geral. Contexto histórico. No final do século XVII, a América colonial estava passando por uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas. A cidade de Salem era uma comunidade puritana, onde as crenças religiosas desempenhavam um papel central na vida cotidiana. Os julgamentos das bruxas. O episódio começou quando várias meninas adolescentes, incluindo a famosa Abigail Williams e Beth Paris, começaram a exibir comportamentos estranhos e atribuíram isso à bruxaria. Essas acusações rapidamente se espalharam e resultaram em uma série de julgamentos em que dezenas de pessoas foram acusadas de praticar bruxaria. Histeria em massa. O medo e a paranoia se espalharam rapidamente pela comunidade, alimentados pela crença de que Satanás estava ativo em Salem.
As acusações eram frequentemente baseadas em rumores, boatos e ressentimentos pessoais. Muitos acusados eram mulheres independentes, marginalizadas ou vistas como diferentes de alguma forma. Execuções e consequências. Durante os julgamentos, 20 pessoas foram executadas, a maioria por enforcamento, e várias outras morreram na prisão enquanto aguardavam julgamento. As execuções não cessaram até que o governador de Massachusetts, William Phips, interveio e encerrou os procedimentos em outubro de 1692. Os julgamentos deixaram uma mancha indelével na história de Salem e nos Estados Unidos em geral. Interpretações e legado. Os julgamentos das bruxas de Salem foram interpretados de várias maneiras ao longo dos anos. Alguns os veem como um exemplo clássico de histeria em massa, outros como um reflexo das tensões sociais e religiosas da época. O evento também influenciou a cultura popular, sendo tema de inúmeras obras literárias, peças teatrais, filmes e séries de televisão. No final, os julgamentos das bruxas de Salem permanecem como um lembrete sombrio dos perigos da paranoia coletiva, do fanatismo religioso e da injustiça judicial, e o julgamento das bruxas de Salem oferece várias lições importantes que podemos aprender. Os perigos da histeria em massa. O caso de Salem destaca os perigos da histeria em massa e da propagação de rumores e boatos sem evidências sólidas. A paranoia coletiva pode levar a acusações falsas e injustas, resultando em danos irreparáveis para os acusados e para a comunidade como um todo. A importância da justiça justa e imparcial. Os julgamentos das bruxas de Salem foram marcados por procedimentos judiciais falhos, evidências circunstanciais e confissões obtidas sob tortura. Isso destaca a importância de garantir que todos tenham acesso a um julgamento justo e imparcial, e que as decisões judiciais sejam baseadas em evidências sólidas e não em suposições ou preconceitos. A necessidade de proteger os direitos individuais. O caso de Salem ressalta a importância de proteger os direitos individuais e civis, mesmo em tempos de crise ou medo. A liberdade de expressão, o direito a um julgamento justo e o princípio da presunção de inocência são fundamentais para uma sociedade justa e democrática. A perigosa mistura de religião e política. Os julgamentos das bruxas de Salem foram influenciados pela forte presença da religião na vida cotidiana e pela sua interseção com questões políticas e sociais. Isso serve como um lembrete dos perigos de misturar religião e política e da importância de manter uma separação clara entre os dois. O combate ao preconceito e à discriminação. Muitas das acusações de bruxaria em Salem foram direcionadas a mulheres independentes, marginalizadas ou vistas como diferentes de alguma forma. Isso destaca a necessidade contínua de combater o preconceito e a discriminação com base em gênero, raça, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica. Em resumo, o julgamento das bruxas de Salem serve como um lembrete sombrio dos perigos da intolerância, do fanatismo e da injustiça, e nos instiga a trabalhar para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa dos direitos individuais e da dignidade humana. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos e paz e amor e saúde para todos. Todos contra a dengue. Atente-se aos vasos de plantas. Livre-se de objetos que acumulam água. Armazene garrafas da forma correta. Evite a contaminação de calhas e caixas de água. Higienize recipientes que armazenam água. Tenha cuidado com o lixo. Se cuidem.